eu posso te dar uma dica que vale ouro. Vale ouro. Compartilha com aquele teu amigo mais chegado que você sabe que necessita dessa dica, porque essa dica vai mudar um pouco a forma como você lida com os estudos e, sobretudo, como você pode ter disciplina para manter até o dia da prova esse foco, essa disciplina. Filhinho, filhinha, vem comigo e preste atenção bem. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora passar a aprender a fazer com quem fez e fez bem feito. Estou falando do primeiro colocado no Enem, o cara que teve a nota mais alta do Enem em todo o Brasil, o Henrique. O que o Henrique diz nada mais nada menos é do que o que eu já falei para vocês no vídeo do método para matar questão do Enem. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, prossegue comigo que a gente vai aprender com um cara que tirou a melhor nota. Não só ele, a gente vai pegar a mulher que tirou a melhor nota no Enem e vamos ver que dica ela nos dá. E tem uma dica do terceiro colocado que eu achei extremamente importante, que corrobora com o que eu falei e que pode te ajudar muito. Além, é claro, do primeiro colocado das escolas públicas, o cara que teve a melhor nota sendo de escola pública. Esse é especial para os meus alunos e alunas, ou ex-alunos e ex-alunas do Instituto Federal de Alagoas, beleza? Então vamos lá. Primeiro dentre eles é o Henrique. O Henrique teve a maior nota no Enem. Olha o que o Henrique nos diz. Eu fui bem metódico. O que eu fiz foi procurar modos alternativos de aprender. Então eu odiava pegar aquele livro de biologia e ler. Mas se eu fosse pesquisar na internet ou alguma coisa assim, era menos chato para mim. Galera, preste atenção. Ele já inicia dizendo eu fui bem metódico. Esse vídeo é explicando você um método de como resolver questões, um caminho, um percurso a seguir para resolver questões do Enem. Como? Eliminando 3, ficando entre 2, marcando a mais provável e correndo para o abraço. Isso você já sabe. Então isso é um método. Ele foi metódico não só em fazer a prova ou em resolver questões, como também foi metódico na vida dele. Se você vai disputar cursos de extrema concorrência, como medicina, direito, algumas engenharias, enfim, e sabe da dificuldade que é para entrar numa universidade federal, uma universidade pública, né, que são de longe as que mais produzem no Brasil, sabe bem a dificuldade que é, sabe o tamanho da concorrência. Nós queríamos que fosse diferente, mas infelizmente não é. A título de Brasil, nós temos ainda que disputar, né, sair quase que nas cotoveladas para pegar as vagas, as poucas vagas, diga-se de passagem, das universidades federais, das universidades estaduais, enfim, como USP e tantas outras universidades também de renome internacional. Mas voltando para o Henrique, ele foi metódico não só no dia da prova, não só em como resolver questão, como eu falei para você. Ele foi metódico em sua vida. Você tem que saber como estudar. Eu vou fazer um vídeo aqui, eu espero que vocês acompanhem, como estudar de forma correta. Os alunos não sabem sequer como estudar. Alguns acham que estudar é só ficar assistindo vídeo, assistindo aula. Não é. Você tem que fazer leitura. Estudar está na leitura. A aula aqui, esse vídeo ou as aulas que você tem dos seus professores, é mais uma ferramenta de ajuda, é mais uma ferramenta que te auxilia na aprendizagem. Mas é só um auxílio. É para que você entenda melhor a sua leitura. Ou para que, depois que você leu, você vai para a aula do professor e vai ter sinapse no seu cérebro. Você vai começar a relembrar o que você estava lendo. Uma dica. Tem muita gente que começa a ler e já fica nervoso. Eu não estou aprendendo nada, eu não estou aprendendo nada. Calma. Isso acontece com quase todo mundo. Pergunte aos seus colegas, pergunte aos seus familiares. Por quê? Porque nós só absorvemos cerca de 10% do que lemos. Então não se preocupa não. Agora, se você lê e não dialoga com ninguém, você vai ficar só com 10%. Mas se você ensinar para alguém, dialogar com alguém sobre o tema, usar método, ter método para ensinar as pessoas que estão ao teu lado, ensinar a uma pessoa que você sabe que também está na mesma correria que você para o Enem, ou dialogar com aquele amigo que também está estudando muito, você aumenta de 10% para cerca de 60% o que você está apreendendo do assunto. Então, é importante falar desse metódico aqui, porque olha o que ele diz.
ele encontrou alternativas para disciplinas ou conteúdos que ele tinha dificuldade, como por exemplo as videoaulas. Se você tem dificuldade aqui comigo, procura um outro professor que tenha uma metodologia diferente da minha, que fale diferente de mim, mas não use desculpa para não estudar. E lembre-se, você precisa ter um método, você tem que estabelecer qual caminho você vai seguir, ser rígido, saber os dias da semana que vai estudar. Olha o que o Henrique diz: digamos, de segunda a sexta e sábado de manhã eu estudo, mas sábado à noite eu saio. Não se aprofundar em uma única área. Primeiro, vocês estão cansados de saber que quem faz o Enem não pode se aprofundar em uma única área. Você vai afundar. Para o Enem você precisa dominar as 4 grandes áreas do conhecimento: ciências humanas, ciências da linguagem, a matemática, né? E ciências da natureza. Até aí, ok. Se for naquela onda de novo ensino médio e etc., se lasca, porque vai se especializar só em uma área e quando chegar na hora do Enem não vai entender nada das outras áreas. Mas não é isso que eu quero frisar. Eu quero dizer o seguinte: olha aí o método do Henrique aparecendo, olha como ele foi metódico, sobretudo se você quiser medicina, que é ultra, mega disputado, ou direito em algumas universidades e as engenharias, como eu já falei, eu estou sendo repetitivo, para que você tenha essa noção, tenha esse entendimento, que é preciso você ter método. E aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês. Ter método é, sobretudo, ser disciplinado, ou buscar ser disciplinado. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma galera que ainda fala de motivação. Porra de motivação! Motivação não é o que vai te levar para o degrau que você está querendo alcançar. Não vai te levar para a vaga que você quer na universidade. Por quê? Porque nem sempre você estará motivado. Muito pelo contrário. Desculpa ter que lhe falar isso, mas na maioria das vezes você vai estar cansado, fatigado, e quando estiver próximo do Enem, você não vai querer nem saber de leitura. Se você estiver lendo nas vésperas da prova, significa dizer que você não assistiu os meus vídeos, estudou errado, estudou mal. Porque nas vésperas você vai descansar, relaxar sua mente. O que teve para aprender, aprendeu até lá. Então percebam, falar em motivação é como se eu acordasse 5 horas da manhã, motivadão para correr. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Você tem que ter disciplina. O fisiculturista, por exemplo, ele não espera estar motivado para ir lá na academia malhar, não. Ele vai por disciplina. O maratonista, quando acorda, ele vai por disciplina. 5 horas da manhã você está brigando contra o teu corpo. O nosso corpo, ele quer descanso. Nós fomos preparados evolutivamente para descansar. Ah, professor, eu vi um nutricionista tal que disse que a gente tem que estar em movimento. O movimento é muito bom. Isso é exercício físico, ok. Não estou discordando. Só que, qual era o momento que era exigido fisicamente do ser humano? Quando ele ia fugir ou quando ele ia caçar. Ou buscar comida ou fugir de algum predador. Ou por sexo. Ponto. Então, normalmente, nós queremos descansar, relaxar, poupar energias, porque lá no nosso passado, lá nos primitivos, você precisava guardar, ter reservas de energia. Então, quanto mais descanso, melhor. Então, veja, é lutar contra a sua própria natureza, você ficar esperando que de uma hora para outra a motivação bata. Não tem esse papo de motivação aqui comigo. Aqui você tem que lembrar da dica do Henrique e do que eu estou falando nessa aula. Você tem que ter um método. E esse método vai ser alimentado pela disciplina. Nada de motivação. Tira a palavra motivação e bota a palavra disciplina. Se eu esperasse estar motivado para ser doutor hoje, para ter 7 livros escritos, nunca ia acontecer. Eu fiz com disciplina. E olhe lá que eu sou um cara extremamente indisciplinado, senão eu teria ido mais longe do que fui. E eu espero que você não cometa o mesmo erro que eu, seja mais disciplinado e alcance todos os seus objetivos. Volta para o que o Henrique diz. De segunda a sexta e sábado de manhã eu estudo, mas sábado à noite eu saio. Vale salientar aqui que sair é importante. Espairecer, arejar as ideias, ter contato social é importante, até mesmo para que você volte para os estudos com esse fervor para a aprendizagem. No entanto, olha o que ele fala. E se você quer um curso um pouco difícil ou curso muito difícil, como é o caso de medicina,
não tem tempo de ter vida social. Aí me vem o meu aluno, professor, mas eu quero ter vida social. Então vá fazer outra coisa, vá vender miçanga na praia, vá ser de filosofia como eu, vá vender cachorro quente. Filosofia é um curso fácil, por exemplo, foi o curso que eu consegui passar diante do conhecimento que eu tinha lá no passado. Depois eu me apaixonei e hoje é paixão. Mas se você quiser disputar por esses cursos mais difíceis, esqueça a sua vida social, filhinho e filhinha. Olha o que o Henrique diz: professor, mas calma, que eu não quero ter a melhor nota do Brasil. Não, isso foi o Henrique que teve a melhor nota do Brasil. Para passar em um curso de medicina, pergunte quem passou, se não estudou tal como eu estou falando. Pode ser que um ou outro querendo se amostrar diga: eu mesmo não estudei tudo isso. Provavelmente é mentira, estudou muito. As pessoas que eu conheço, não são poucos os alunos que a gente conseguiu formar e que entraram no curso de medicina na época que eu trabalhava em cursinhos pré-vestibulares, em colégios que a gente tinha meta de colocar alunos no curso de medicina. Não foram poucos e a gente acompanhava bem de perto. Os alunos estudavam cerca de 10 horas por dia, fora as aulas que assistiam. Então vejam, não é brincadeira. Aí o aluno quer ter vida social e quer ser médico, então escolha condizente com a sua disciplina de estudo. Ou então usa o método da tua vida para organizar os seus estudos, para saber como estudar. E eu vou colocar um vídeo aqui sobre isso. E o método de resolver questão do Enem, que eu ensinei para vocês, que é infalível. Você vai fechar a prova de humanas se você continuar comigo e assistir todos os meus vídeos daqui por diante. Professor, esse cara devia ser um robô. Não conheço o Henrique pessoalmente, não dá para falar sobre ele. Eu posso te dar uma dica que vale ouro. Vale ouro. Compartilha com aquele teu amigo mais chegado que você sabe que necessita dessa dica, porque essa dica vai mudar um pouco a forma como você lida com os estudos e, sobretudo, como você pode ter disciplina para manter até o dia da prova esse foco, essa disciplina. Então vem comigo. Filhinho, filhinha, vem comigo e preste atenção bem. A gente vai falar de estímulo dopaminérgico, beleza? Vem de dopamina. Dopamina dá aquela sensação de prazer, de felicidade. Vamos tentar dar um exemplo. Quando você acorda às 5 da manhã, como eu estava falando, você está todo mal-humorado, tal, aí você começa, esperta. Quando acaba o exercício, você está com uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque o seu cérebro foi inundado de dopamina e serotonina também. Esses estímulos é que dão essa sensação de prazer. E o nosso corpo vive em busca disso. Por exemplo, quando você come um doce, o estímulo dopaminérgico é imediato. E daqui a pouco você já quer outro doce para ter aquele mesmo estímulo de bem-estar, de satisfação. Então, sabe o que é que as pesquisas indicaram? As pesquisas mais recentes sobre esse estímulo? Que o cérebro libera mais dopamina quando você planeja do que quando você executa algo. Por que, professor, você está dizendo isso e o que isso tem a ver com o Enem e com a nossa prova? Calma, espera que a gente vai chegar lá. Você precisa planejar o dia em que você vai receber o resultado e que vai estar lá. Fechei a prova de humanas, tirei 1000 em redação, fechei o Enem e vou poder escolher o curso que eu quero. Professor, se eu planejar dar certo, calma, filho. Não é mágica não, que eu fico aqui deitado e pensando nos meus boletos que estão para pagar e eles ficam pagos não. Eu não trabalhei não para pagar os meus boletos, eu não estou falando que você vai passar no Enem só pensando não. Mas que se você ficar planejando, você gera a ideia de recompensa, que o seu estudo será recompensado. Logo, você não vai ter aquela sensação de que está fazendo tudo em vão, de que os seus 18, 15, 16, sei lá qual é a idade que você tem, 23, 24, estão passando, porque todo mundo está lá fora se divertindo e você não, porque você sabe que vai ser recompensado. É difícil? É, porque a recompensa em questão, essa de passar em um curso que você tanto pretende, ela é a longo prazo, e o nosso cérebro curte mais a sensação de curto prazo, né? O estímulo que vem rápido, como um doce, como quando você acaba uma corrida. Na hora de começar o exercício é ruim, mas depois que você acaba, você, uau! Bom, então pensa assim, agora tá difícil, mas lá vai valer a pena. E trabalhe a partir dessa perspectiva da neurociência. Não é filosofia não, aqui é neurociência agora. Você precisa trabalhar na sua psique a ideia de ser recompensado, que vai ter recompensa, planejar essa recompensa e já aproveitar esse planejamento, porque quando você planeja,
segundo as pesquisas mais recentes, seu cérebro é inundado de dopamina, até mais do que quando você receber a notícia de que passou no Enem. Então, se você treina isso de forma permanente, você vai se manter estimulado a sempre estar disciplinado, focado e estudando para o Enem. E não vai ter aquela sensação, minto, você vai ter sim essa sensação. O que eu estou lhe dando é uma saída para ela. Que sensação? A sensação de que não está valendo nada a pena, de que todo mundo está vivendo e você não. É normal, mas olha para mim e lembra, você vai passar, você vai ter uma vida muito massa e a turma vai ficar e vai olhar, o que é que eu fiz da minha vida? Vão ter em você referência. Enquanto você acha que a referência é quem está agora no mundão, olha que eu estou falando aqui, ninguém fala melhor do que eu. Adoro o mundão, mas como o Henrique, eu sei a hora de estudar e sei a hora de curtir. Você tem que ter esse método, tem que ser metódico e se autoalimentar de que vai ter recompensa para se manter focado e disciplinado, beleza? Voltando para o Henrique, agora perfeito para tudo o que nós dissemos até agora. Eu disse, você vai ficar entre 5, vai eliminar 3 que tem menos a ver com as suas informações gerais, vai ficar entre 2, não dá tempo de pensar. Você só tem 3 minutos, você vai marcar mais provável e vai correr para o abraço. Tem algum aluno que ficou até agora que disse, que professor doido, tá vendo que isso não dá certo? Claro que eu só tenho que matar quando eu tiver certeza. Olhe o que o primeiro colocado do Enem disse e digo para você, se você não tiver dúvida, muito provavelmente você não vai passar no Enem, porque o bom aluno, o inteligente, ele vai ficar em dúvida, porque o Enem deixa 2 alternativas muito, mas muito prováveis com as suas informações gerais. 2 muito prováveis de você ir lá e marcar o X. E é comum para quem, como eu, que sou professor há muito tempo, trabalho com ciências humanas o dia todo o dia, ainda assim tenho dúvida, eu e amigos, quanto mais você que está em várias outras disciplinas e sob uma pressão imensa. Então vai ter dúvida sim, essa dúvida é natural e normal. Professor, o que é que eu faço? Respira e fica calmo, porque o primeiro colocado do Enem também teve dúvida e olha o que ele fez. O principal é assim, não empacar em nenhuma pergunta. Olha o que eu disse para vocês e olha o que o primeiro colocado está dizendo aqui. Eu mato a cobra e mostro o pau. Eita lapada, eu já disse que ia matar coelho aqui, que matar cobra, daqui a pouco o Ibama vai estar aqui em casa. Mas você entendeu o que eu disse? Vejam, não dá para ficar refletindo as questões, muito menos marcar para depois voltar lá. Não dá. Simplesmente não dá. Leu a pergunta, demorou alguns minutos, não consegue responder, não sai nada, pula, vai para a próxima. E olha o que ele disse, ainda demorou alguns minutos. Não tem esses 1 minuto todos não, viu? Só são 3 minutos. Aí você pega uma dica dessa e inventa de ir no dia do Enem dar vontade de cagar. Filho, faça antes, seja metódico, se prepare. Eu digo sempre, pega uma garrafinha de água e leve. Não vire não para não ter vontade de urinar, de fazer xixi, de mijar, como vocês queiram chamar. Vá só molhando a garganta para enganar o seu cérebro dizendo que você está se hidratando. Leva um biscoitozinho e leva uma barrinha de cereal. Porque tem gente que se não almoçar fica com dor de cabeça, por exemplo. E tem que sair muito cedo de casa para chegar no local da prova. O local da prova você não sabe se tem boa ventilação, a cadeira pode ser desconfortável. Você vai para a guerra. É a guerra que você vai. Então se prepare para ela. Se você der uma cagada, se você for defecar e passar 10 minutos ou 15 minutos no banheiro, 15, você perdeu, por exemplo, 5 questões. 5. Professor, mas eu consigo responder rápido e dá tempo. Filho, só se você for genial. Eu, com meus alunos, respondo as questões cronometrando e não dá tempo. É uma prova de um cansaço e desgaste físico e uma prova de tempo. E olha o que o Henrique diz. Eu ainda ouso dizer mais do que ele. Faz o método, pega as questões, anula as 3 mais infundadas, fica entre 2, mata ou marca mais provável e corre para o abraço. Olha o que ele diz. Pula, vai para a próxima questão, não empaca em nenhuma questão. Não faça isso porque você está sendo preparado por mim, está assistindo meus vídeos e não vai cometer esse erro. Bom, Iago, terceiro lugar, olha o que o Iago falou. O que me diferencia é a persistência no estudo e a bendita da disciplina. Seja disciplinado. Professor, mas eu não sou. Ô, meu filho, minha filha, preste atenção, usa a técnica que eu te ensinei, a ferramenta de conhecimento que você aprendeu. Usa o estímulo dopaminérgico. Usa isso. Se programa, se planeja e se estuda e tenta
lembrar ou fazer o teu cérebro acreditar que vai ser recompensado. Nós trabalhamos pela recompensa. Por que é tão difícil ficar com o corpo esculpido? Porque é um projeto de longo prazo e a recompensa não vem logo. Você fica lá se matando na academia e nada de crescer rápido, a não ser que use anabolizantes, etc. Então, como a recompensa não é rápida, é tão difícil. Por isso que tão poucas pessoas têm um corpo extremamente definido e bem esculpido. É o exemplo que serve para o Enem. Você precisa alimentar esse desejo seu, alimentar esse estímulo. E outra, mentes brilhantes, veja o que ele diz aqui: persistência, disciplina é levantar mesmo sem motivação. Primeiro que acaba o vocábulo, tira do vocabulário de vocês de uma vez por todas a palavra motivação. Nós precisamos ter persistência e disciplina. E uma das ferramentas para isso é usar o estímulo da recompensa, usar a dopamina a nosso favor. Planejar o que vai ser da sua vida, mesmo que seja por um pouquinho de tempo, para depois correr, estudar, devorar os livros. Mentes brilhantes, olha aqui, antes de a gente continuar lendo o que o Iago falou, vou dar uma dica que poucos sabem e poucos utilizam. Quando você estiver fazendo uma prova de cálculo e cansar, você sai e vai para uma de leitura. Você vai ver que vai espertar você. Por que esperto? Porque vai usar uma outra parte do seu cérebro e meio que lhe dá uma... Então, na prova do Enem, presta atenção na minha dica. O que é que você vai fazer? Você vai fazer metade de uma prova, metade da outra. Depois volta para metade de uma e metade da outra. E trabalha pontos diferentes do seu cérebro para não cansar, como a maioria dos estudantes vão cansar, porque não tem essa informação. Cansou de cálculo, já não está enxergando nada, vai para a prova de leitura. Cansou de leitura, já não está conseguindo entender nada, vai para de cálculo, beleza? Voltando para o Iago, o que me diferencia é a persistência, a disciplina. Leio muito, leio de tudo. Então, quando eu pego uma prova longa, como o Enem, eu não fico cansado. Olha ele dizendo aqui tudo que eu falei, tá aqui. Você precisa ler, mas ler. A única certeza que você tem que vai passar é se você ler e ler sem parar. Lê muito, porque o Enem é uma prova física também. Uma prova que desgasta mentalmente e fisicamente. Porque imagina você ali numa cadeira torta. Porque você pode pegar um colégio horrível. É uma prova que exige do seu físico, não só do seu mental. É uma prova cansativa. Ler 4 horas sem parar ou 5 horas sem parar não é pouco. Para a maioria chega a ser um absurdo. Então compreenda, você tem que estar preparado para isso. Você não corre 10 quilômetros de uma maratona se você nunca correu uma. Eu já dei esse exemplo. Você não vai conseguir ler 4 horas sem parar se você não passa nem 1 hora por dia lendo. Então você tem que começar a ler, tal como o Iago. Olha o que ele disse: eu não fiquei cansado. Todo mundo cansa, a maioria cansa. Os que vão passar, que vão tirar notas ótimas, são aqueles que já estão habituados a ler 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia e tá de boa. Ou seja, não vão ter que lutar contra o cansaço. Você tem que se ligar nisso. A Marina, 7ª colocada e primeira mulher do ranking. Apareceu uma mulher. Olha o que a Marina diz: você tem que estar centrado naquilo que você está fazendo, com foco. Isso é o mais importante. Procurar mesmo informações do mundo, conectar essas informações com os conteúdos que está sendo dado em sala de aula, ter a capacidade de conectar fatos. Por exemplo, na nossa área, conectar o filósofo ao seu momento histórico, conectar a cultura de um povo a quem está no poder político, conectar os fatos do presente ao que aconteceu no passado, ter essa capacidade de trabalhar com as competências e habilidades que o Enem lhe pede. Então, lembrem-se da Marina, mulher mais bem ranqueada no Enem, com a melhor nota no Enem. Conecte os fatos, acenda as suas sinapses. Toda vez que você lembra de alguma coisa ou conecta um fato, ou você cria uma sinapse nova, ou você reacende uma já existente. Então faça isso acontecer. Conecta as informações de hoje com o mundo. Isso, sobretudo para as ciências humanas, é assim uma dica e tanto. E por fim, não menos importante, o Lucas, o primeiro entre os alunos de escola pública. Conhecendo a escola pública como nós conhecemos e sabendo a diferença que há entre o ensino das escolas privadas e da educação pública, diferente dos IFES. Os IFES, por exemplo, têm notas superiores às das escolas privadas no Brasil.
Mas sabendo da condição da escola pública, isso é um herói. Mas olha o que o Lucas disse: sempre me disseram que o estudo era a melhor coisa que eu poderia ter. E eu faço minhas as palavras do Lucas e dou por fim essa aula de hoje, dizendo que isso serviu muito para mim. Nós nos agarramos a essa força de vontade de viver e força de vontade de nos orgulharmos de nós mesmos, e mesmo diante das dificuldades nós encontramos formas de conseguir vencer, ainda que fique registrado que a educação oferecida no Brasil é uma educação de baixíssima qualidade e cabe a nós lutarmos para mudar esse cenário. Um momento que a educação seja pública, gratuita e de qualidade. Perfeito? Fico por aqui. Espero que gostem dessas dicas e compartilhem com as pessoas que vocês também gostam.